Apresentação do artigo A Vegetação Serratense na UNB, desafios na promoção da produção, incorporação em projetos paisagísticos e divulgação. Júlio Pastor e Matheus Maramal. O Cerrado brasileiro é o segundo maior domínio fitogeográfico do Brasil, menor apenas que o amazônico e cobre todo o Planalto Central brasileiro. Ele é formado por um mosaico de diferentes fitofisionomias, das campestres às savânicas. Suas paisagens, em especial as mais abertas, refletem o caráter cíclico das chuvas, escapando do imaginário de tropicalidade constituído a partir da Mata Atlântica e da Amazônia. O Cerrado ainda hoje carece de proteção e atenção quanto à importância ecológica e cultural, quanto à sua importância ecológica, cultural e paisagística. O paisagismo, historicamente, leva em consideração plantas de cunho de clima temperado ou tropical em demasia que não consideram o bioma cerrado para utilização. Quando a gente pensa em uma área verde, normalmente a gente está integrado com áreas que vão ter plantas com folhas vistosas e com um gasto muito grande energético e de água. Ao contrário, o que comumente espera ao se contratar uma intervenção no verde privado ou público é a implantação de modelos de áreas verdes que pouco ou nada se relacionam ou expressam a beleza do cerrado e sua realidade climática. Há, por certo, um alto custo ambiental nessa maneira de fazer paisagismo. Com alta demanda de água, de mão de obra, combustíveis fósseis, insumos e agrotóxicos, as áreas verdes podem tornar-se elas mesmas fator de agravamento das condições ambientais das cidades. Ainda, os desequilíbrios e a lógica de produção e consumo pautadas pela opulência tendem a exacerbar os custos ambientais, que recaem sobre todos, ao passo que as desigualdades de acesso e fruição fazem com que muitos dos benefícios gerados pelo verde não estejam ao alcance da maior parte da população. São exemplares nesse contexto cidades como Brasília, Palmas, Ribeirão Preto ou Goiânia, inseridas no domínio fitogeográfico do Cerrado, produzem em larga escala intervenções paisagísticas, jardins, parques, áreas verdes em geral, pautadas por modelos paisagísticos e espécies vegetais e uso de espécies vegetais estrangeiras, de outros climas, muitas vezes acarretando exigência de nutrientes, água e manejo. A quase inexistente comercialização de herbáceas e arbustivos do Cerrado, aliada à falta de conhecimento técnico a respeito do manejo de jardins, dificultam muito a implantação de novos jardins serratenses de composição paisagística com a paisagem local. Este quadro abre amplo espaço para a inovação estética e a técnica em paisagismo na área de plantas nativas, na área do Cerrado, sendo que os principais eixos desse artigo podem inspirar a produção de novos conhecimentos na área. O que temos feito? Produção com prospecção de espécies serratenses, desenvolvimento de protocolos, algo muito similar ao que a biologia, a botânica e a ecologia já fazem, aplicadas a plantas de cunho ornamental, aplicadas ao jardim. Ensaios compositivos, como esses jardins que a gente está vendo aqui atrás, em que a gente testa a conexão dessas plantas com plantas já estabelecidas no mercado. E diálogo e divulgação com outros viveristas, outros paisagistas, para entender as complexidades de produção e de uso no dia a dia com o comércio. Nesse sentido, a Coordenadoria de Paisagismo da Prefeitura da Universidade de Brasília, COPES-UNB, em atuação conjunta com o Laboratório de Paisagismo da Faculdade de Agronomia e Veterinária, tem buscado dinamizar sua atuação dentro dos 3 pontos elencados, a partir da interação entre as atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão e a cadeia de produção de serviços voltados à gestão do verde da universidade, que envolve também produção de mudas, projeto paisagístico, implantação de jardins, manutenção das áreas verdes, etc. Este texto descreve algumas das ações exploratórias de prospecção, reprodução e uso em projetos paisagísticos de espécies nativas do Cerrado, no contexto do trabalho de gestão das áreas verdes da universidade, entendendo esta atividade como uma rede em que vários atores contribuem para a valorização do tema. Durante a apresentação dessa pesquisa, nós vamos trazer imagens do Viver Escola da UNB, de alguns dos jardins que a gente faz na universidade, para que vocês possam ir conhecendo junto com a apresentação do trabalho. O principal objetivo desse trabalho é elencar os desafios e dificuldades para a produção serratense com plantas nativas no âmbito do paisagismo e dos jardins ornamentais da parte de Cerrado no contexto da Universidade de Brasília, principalmente da Coordenadoria de Paisagismo. Um objetivo suplementar é também apresentar algumas das espécies que utilizamos no nosso dia a dia e que estamos experimentando nesse contexto de paisagismo serratense.
Metodologia: descrição das ações de extensão, pesquisa e trabalho paisagístico com espécies nativas, apresentando como buscamos ativar a produção e criar embasamento teórico e prático para o uso dessas plantas. Tais ações têm variedades de metodologia e aplicação e se estruturam por meio do intercâmbio contínuo de coletores, produtores, viveristas, pesquisadores, paisagistas e outras universidades. Por fim, apresentamos a discussão dos horizontes e desafios enfrentados para essa experiência de visitas realizadas. Agora a gente vai apresentar os resultados. Primeiramente, prospecção de espécies de interesse e produção de mudas. A prática de saídas de campo para coleta de essicatas, estacas, frutos, folhas e sementes é corrente para estudos botânicos e ecológicos e apresenta especial interesse para a incorporação de espécies nativas no paisagismo. A metodologia descrita no livro Natureza e Paisagismo inclui a anotação de características de interesse ornamental das espécies e a prática de visitas sucessivas a locais de interesse para que se possa conhecer as espécies-alvo, suas várias fases fenológicas, como é o caso aqui no Centro de Referência de Áreas Degradadas, que é um dos locais de prospecção. A prática de prospecção de espécies de interesse paisagístico, muitas vezes aliadas a projetos de pesquisa e extensão, tem possibilitado a obtenção de valiosa base de informações sobre espécies nativas, como porte, hábito de crescimento, forma e época de florada e vegetais que ocorrem em condições... Repete essa parte. A prática de prospecção de espécies de interesse paisagístico, muitas vezes aliadas a projetos de pesquisa e extensão, tem possibilitado a obtenção de valiosa base de informações sobre espécies nativas, como porte e hábito de crescimento, forma e época de florada e frutificação. Tais informações, conhecimentos ecológicos de campo, como associações vegetais, em que ocorrem condições de solo e insolação, entre outros, são fundamentais para o equilíbrio das escolhas nos projetos, inspirando associações com posições expressivas. Resultante desse processo, a coleta de sementes e identificação de espécies, com auxílio de botânicos, permite a realização de experimentos e testes de cultivo, visando sua produção em massa e disponibilização para uso em paisagismo. Desde 2017, têm sido organizadas expedições em áreas com remanescentes de vegetação nativa no campus Taci Ribeiro e na Fazenda Água Limpa, propriedade da Universidade de Brasília, no Distrito Federal, bem como em municípios como Alto Paraíso, Cavalcante, Cocalzinho e Pirinópolis, em Goiás. Mais recentemente, visitas a áreas de conservação dentro do Distrito Federal, como o Boca da Mata. Tais expedições têm revelado também várias espécies de interesse. A atividade se inicia com a leitura de vegetação, aprendendo nas qualidades ambientais do lugar, água, solo, altura, sombreamento, etc., identificando potenciais plantas de interesse. Locais que recebem visitas rotineiras permitem perceber o comportamento das plantas ao longo das estações, assim como sua resposta após as primeiras chuvas, queimadas e predação. A partir do momento da constatação de espécies com potencial para uso em paisagismo, procedemos à identificação com auxílio de especialistas. São realizadas fotografias de suas partes vegetativas e reprodutivas. E, se possível, são coletadas sementes que são direcionadas à semeadura em viveiros. São também coletadas, ainda que mais raramente, amostras botânicas para a confecção de essicatas, assim como material para teste de produção. O trabalho está... Vou repetir essa parte aqui. A partir do momento da constatação das espécies de potencial para uso em paisagismo, procedemos à identificação com auxílio de especialistas. São realizadas fotografias de suas partes vegetativas, produtivas e, se possível, são coletadas sementes que são direcionadas à semeadura em viveiro. São também coletadas, ainda que mais raramente, amostras botânicas para a confecção de essicatas, assim como material para teste de produção vegetativa, caso de estacas. O trabalho, então, continua em teses variadas dentro das casas de vegetação nos jardins do Viveiro Escola da Universidade de Brasília e da Prefeitura da Universidade de Brasília. Produção em viveiro. O Viveiro Escola da UNB tem recebido os resultados das expedições de prospecção, assim como trocas e doações e compras de fornecedores como a Rede Sementes do Cerrado. As sementes tão logo recebidas são acondicionadas em câmara fria. As operações de limpeza e retirada de palhadas são diferentes para cada espécie, e o uso de um jogo de peneiras de diversas granulometrias é imprescindível para obter bons resultados. Uma vez limpas de palhada e resíduos inertes, as sementes são novamente guardadas em câmara fria até a semeadura. O armazenamento de sementes é feito sempre com indicação da espécie, data e local de coleta. A semeadura em viveiro geralmente ocorre em bandejas plásticas de 18 a 25 ml, como essas. O substrato utilizado varia de acordo com a disponibilidade. Geralmente é usado substrato à base de fibra de coco, terra arenosa, areia e vermiculita em diferentes proporções. Não são utilizados adubos químicos ou calcário. São colocadas geralmente
entre 1 e 3 sementes por célula. Uma a 3 sementes por cada célula desta e cobertas por fina camada de substrato. As bandejas semeadas são dispostas em casa de vegetação, como essa daqui, cobertas por lona plástica. Aqui há a irrigação diária. Uma vez que elas nascem aqui, a gente passa para essas células maiores. Esse daqui é chuveirinho, Pepalanthus chiquitensis, nesse caso aqui. E daí, depois ela vai para o jardim. Observa-se grande diferença na taxa de emergência das espécies semeadas em viveiro. As espécies nativas geralmente têm emergência menor do que as espécies cultivadas. Algumas espécies não apresentam emergência, o que pode indicar dormência das sementes ou a necessidade de condições específicas de semeadura diferentes das que a gente tem testado. As perdas continuam ocorrendo após a emergência. Uma fração das plântulas termina por ser plantada em jardim, florescer e produzir sementes. O registro de um período entre 2018 e 2019 desta atividade, por exemplo, foi publicado no resumo de um evento e trazia os dados de que das 47 espécies inicialmente semeadas, 9 não emergiram e para as que emergiram, 6 morreram antes de vir a serem plantadas nos jardins, e das que foram plantadas no jardim, 17 sobreviveram ao primeiro inverno. Ao todo, cerca de 34% das espécies originalmente semeadas floresceram e 32% chegaram a produzir sementes. Dentre essas, destacam-se o Paspalum carinatum, Paspalum stellatum, Aristida setifolia, Aldama filifolia e Vernonanthura poliantes. Todas essas depois inseridas de uma ou de outra forma nos jardins da universidade. As estratégias de reprodução que temos testado no viveiro são variadas. Para a grande maioria das espécies, a reprodução é feita por sementes. Mas para a reprodução de gramíneas, a divisão de toceira tem se mostrado eficiente. Em especial, capim prateado, capim brinco de princesa, capim fiapo, capim membeca, capim rabo de burro. São todas espécies que a gente viu que funcionam bem por divisão de toceira. Essa daqui é o capim prateado. Essa divisão de toceira foi feita há mais ou menos 3 meses. Ele já está aqui em pleno crescimento. A atividade de prospecção tem permitido encontrar espécies de potencial paisagístico e a coleta de sementes tem tornado possível a obtenção de mudas e o plantio de forma eficiente. Para parte delas, já tem sido possível colher sementes e material de reprodução nos próprios jardins, facilitando ainda mais sua multiplicação e comprovando seu potencial de inserimento no paisagismo. Esse é o caso de várias das espécies que eu citei. Esse capim prateado foi trazido para a nossa produção dentro do viveiro. Eu acho que ele é inédito em uso em paisagismo. Vale notar que o método utilizado é generalista, onde se busca testar o maior número de espécies possível, ainda que de forma simplificada. Essa metodologia visa maximizar os recursos técnicos e humanos disponíveis, focando na experimentação em viveiro de espécies nativas e na constituição também de conhecimento empírico de base que nos ajude a identificar potenciais eixos de atuação. Nesse contexto, um número grande de espécies de interesse é testado, mas apenas uma fração delas se torna objeto de experimentos estruturados de germinação, emergência e cultivo. Como o Júlio falou, a gente trabalha com diversas plantas do cerrado, algumas com maior facilidade de reprodução e outras como a péltia, camecrista e outros tipos de capins, herbáceas e arbustos. A gente faz justamente o protocolo para saber se as plantas têm viabilidade ou não para entrar no mercado e nos jardins ornamentais com facilidade. A gente faz testes com substratos variados, tipos de bandejas variadas e condições de clima similares ao que a gente encontraria no viveiro comercial. Nesse tipo de experimento, o principal é a gente verificar as condições de uma estufa comum de viveiristas que estão espalhados com uma quantidade de poucas mudas ou razoáveis até médios produtores, em que a gente vai ter condições de sombrite, de telas e lonas e irrigação automatizada normalmente ou em quantidades rotineiras. Outra questão importante dos trabalhos em casa de vegetação são as tipologias de substrato, como também onde a gente vai colocar essas sementes ou estacas. Podemos estar trabalhando em bacias, trabalhando em células,
trabalhando em saquinhos, com areia, vermiculita, bioplant ou outros substratos comerciais, terra de subsolo, que também é uma condição interessante para plantas do cerrado, e misturas que vai incluir esterco, areia e outros materiais comuns a viverícias. Cada planta vai ter um resultado diferente, tendo algumas com mais sucesso, como a camequice, e outras menos sucesso, principalmente aquelas que apresentam dormência. Devido à contribuição dos estudos relativos ao cerrado ornamental, assim podemos dizer, percebe-se que há muita empiria e experimentação no processo. Há referências importantes como Roberto Vulemax, que experimentou diversas plantas nativas do nosso bioma, no Enteado Nacional, como a Veloz esquamata ou o Butiá captata, ou mesmo as palmeiras cor de vaqueiro, Cialis flexuosa, no Parque da Cidade de Brasília. Ele está mesmo para arborização e palmeiras de grande porte. Outros paisagistas serratenses já tentam há um bom tempo experimentar plantas nativas no processo de ageninamento do cerrado, em maior ou menor monta. A exceção de espécies nativas em seus projetos, com raras exceções, normalmente está concentrado as plantas já disponíveis no comércio, como Evolvus glomeratus, Amaranta pena de pavão e outras plantas muito utilizadas e espalhadas pelo Brasil, como a erva cidreira e outras mais. Dentre os motivos, há as lacunas principais de conhecimento do patrimônio florístico do cerrado e o conhecimento técnico para métodos de propagação, o que impede de ter uma popularização dessas espécies na parte comercial, o que facilitaria e muito mais projetos com essas espécies. Nesse contexto da Universidade de Brasília, tem sido campo de experimentação do uso de plantas nativas para a formação de jardins experimentais, que integram uma nova linguagem compositiva inspirada nas formações campestres savânicas do Cerrado. A Universidade abriga o Luiz Ribeiro, plantado em 2017, primeiro jardim naturalista de plantas nativas do Cerrado, cujo projeto paisagístico foi coordenado pela paisagista Mariana Siqueira, criadora do projeto Jardins de Cerrado. Este jardim, em uma realização coletiva com participação de professores e alunos da Universidade de Brasília, inclusive a Coordenadoria de Paisagismo e colaboradores externos, é emblemático na materialização de diálogos entre a prática paisagística e campos de pesquisa em botânica e ecologia do Cerrado, em especial a estratégia de recuperação de áreas degradadas a partir da semeadura direta, desenvolvidas pelo ICMBio e o próprio Instituto de Biologia da UNB. A coordenação de paisagismo não tem participação direta na criação ou na gestão do Jardim Luiz Ribeiro, mas tem acompanhado e apoiado as atividades de implantação e manejo desse jardim. Sua localização no Instituto de Biologia e a interlocução com as professoras responsáveis, Isabel Schmidt e Cássia Munhoz, tem sido frutuosa e permitido maior aprendizado sobre o cultivo de espécies nativas. A gente notar que a novidade paisagística empregada tanto no Jardim Luiz Ribeiro quanto nos jardins de responsabilidade dessa coordenação de paisagismo é inspirada nas formações campestres do Cerrado e se apropria de estratégias desenvolvidas por paisagistas contemporâneos europeus, como Pete Aldorf, James Richmond, Nigel Dunnett, Dick Lehmann, Cassian Schmidt e outros. Esses paisagistas têm sido referência para uma geração de paisagistas latino-americanos, como a própria Mariana Siqueira, Amália Robredo, Cristóbal Urgueta, Macarena Calvo, Jimena Nassal, Fernanda Rionda, cujo trabalho, em contínua interlocução, tem buscado o desenvolvimento de uma linguagem compositiva e conhecimentos técnicos novos, voltados à realidade das paisagens latino-americanas, suas condições climáticas, suas formações vegetais e sua realidade econômica e cultural. Nesse mesmo contexto, se insere o trabalho que a coordenação de paisagismo da Prefeitura da UNB vem fazendo. Nesse caso, tomamos os jardins da universidade como campo de experimentação compositiva e de cultivo, integrando gestão do verde aos interesses acadêmicos de ensino, pesquisa e extensão na área de paisagismo. O caso mais emblemático nesse sentido é o projeto Jardim de Sequeiro, criado em 2020 de minha autoria. Esse jardim é resultado de uma parceria com a Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária. O projeto conta com uma equipe formada por membros da comunidade universitária e da comunidade externa, entre seus voluntários, e realiza o plantio de jardim temporário experimental de 5.000 metros quadrados no Instituto Central de Ciências, o maior, mais frequentado e mais icônico edifício da Universidade de Brasília, projetado por Oscar Niemeyer e João Figueiredo Lima, em 1962.
Esse jardim é redesenhado e ressemeado a cada ano, a cada estação chuvosa. Explora as técnicas de tratamento de áreas verdes sem irrigação. Dentre as espécies nativas são utilizadas principalmente capim fastigiatus, o Andropogon fastigiatus, amargoso, que é o Lepidoptera aurea, capim rabo de burro, Andropogon bicornis, capim prateado, capim membeca, cameia crista e outros já citados. O jardim faz amplo uso também de espécies exóticas anuais, dentre elas zinnia, gaillardia, mostarda, endro, malva, linhaça e outras espécies que estamos mais acostumados a ver em jardins do que em... Passou. O jardim de sequeiro faz amplo uso de espécies exóticas anuais, dentre elas zinnia, gaillardia, mostarda, endro, malva e outras espécies que estamos mais acostumados a ver em jardins antigos ou jardins viários públicos, ou mesmo hortas. No jardim de sequeiro, porém, tais espécies exóticas tradicionais e alimentícias são utilizadas junto a espécies nativas de modo inovador, em composição naturalista e muito dinâmica, oferecendo uma sucessão de florações que duram enquanto houver a chuva. Além do interesse estético-cultural, esta é também uma exploração sobre estratégias de sustentabilidade e economia de mão de obra. O projeto tem obtido reconhecimento internacional, tendo sido premiado na 5ª Bienal Latino-Americana de Arquitetura da Paisagem, na categoria Obra Construída, que ocorreu no México em 2022, destacando seu caráter inovador e sua relevância como solução para desafios ambientais e sociais na América Latina. Além disso, o projeto foi selecionado para integrar a exposição do pavilhão brasileiro na 19ª Mostra Internacional de Arquitetura La Biennale de Venezia, sobre o tema Reinvenção, que explora a relação entre natureza e infraestruturas sustentáveis. Ou seja, o projeto foi selecionado pelos curadores do pavilhão brasileiro, dentre eles a professora Luciana Saboia, aqui da UNB. Essa parte a gente pode tirar, né? Não estava no texto. Não, acho que pode ficar, na verdade. Neste sentido, vale ressaltar que a inserção de espécies nativas se dá em conjunto com outras estratégias que vêm sendo também exploradas, das quais destacam-se criação de jardins temporários. Neste sentido, vale realçar que a inserção de espécies nativas pela coordenação de paisagismo se dá em conjunto com outras estratégias que vêm sendo também exploradas, das quais destacam-se criação de jardins temporários por semeadura direta, como o jardim de sequeiro, onde elas são combinadas com espécies exóticas anuais, experimentação de estratégias compositivas que favorecem a biodiversidade e interação ecológica, tirando partido dos ciclos fenológicos que expressam o clima do cerrado, uso de espécies exóticas adaptadas a climas secos, como aloes, euforbiáceas, crassuláceas e outros. Adaptação de substrato, privilegiando a aeração, permeabilidade e baixa fertilidade. Todas essas estratégias permitem que a gente explore a paleta nativa e explore as possibilidades compositivas nos nossos jardins, deixando eles mais resistentes à falta de água e buscando a mínima utilização de mão de obra. Sob diferentes perspectivas, as implantações de jardins sugerem não somente as transições necessárias dos experimentos em estufas para o chão, como cenários finais, em que os clientes, no nosso caso a comunidade acadêmica, têm acesso, frui e reage aos jardins já implantados. Também as rotatórias viárias da Universidade de Brasília têm sido utilizadas como local estratégico para experimentação em paisagismo, posto que estão a pleno sol e têm alta visibilidade. Das 18 rotatórias do campus Darcy Ribeiro, 6 abrigam em suas composições florísticas espécies nativas do cerrado junto a espécies exóticas, anuais ou perenes. Assim como esse capim prateado, como a açucena e outras espécies dessa rotatória que estão aqui em composição com bulbine, margaridinha roxa, hemerocallis e outros. Nesses jardins, o plantio ocorre sem a formação de manchas monoespecíficas, mas sim de forma a criar uma vegetação mista, onde as espécies interagem entre si. Nessa rotatória, o substrato
substrato recebeu uma camada de areia e aqui a gente fez um plantio de canelas de ema, Velosa squamata, em teste de substrato que ainda está ocorrendo. Ainda que o plantio de jardins mistos, onde espécies exóticas convivam com as nativas, seja uma importante ferramenta de aprendizado no uso de espécies nativas, tem se mostrado também importante a realização de jardins compostos exclusivamente de plantas nativas. Tais jardins possibilitam testar uma maior variedade de espécies e soluções de manejo de substrato. Desde 2018, foram plantados dentro do escopo do nosso trabalho 2 jardins serratenses, isto é, compostos exclusivamente de plantas nativas do Cerrado. O primeiro foi implantado em 2018, ocupando o jardim sobre a laje do módulo 18 do Instituto Central de Ciências, chegando a abrigar em seu auge 52 espécies nativas, das quais se destacaram o Paspalum stellatum, Capim carinatum, ou seja, Paspalum carinatum, Aristida setifolia, Rincospora globosa, Aldama robusca, Elictéria saca-rolha, Tricogônia prancei, Cromolaena leucocéfala e Cromolaena esquálida. Vamos lá. Merecem destaque também outros jardins que estamos criando com 100% de espécies do Cerrado, como centro de referência em áreas degradadas, o CRAD. Nesse projeto de minha autoria, temos espécies como Ludwigia tomentosa, Rabo de Burro, Camecris devox e espécies como a Sacatinga, melhor. E mais para frente. Vou repetir. E mais para frente. Mais para frente? Aqui? Ponta do Sol. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí. Merece também destaque alguns outros projetos que estamos desenvolvendo em que a gente insere praticamente só espécies do Cerrado, como aqui no Centro de Referência de Áreas Degradadas, o CRAD, na Universidade de Brasília, em que foram inseridas plantas como a Ludwigia tomentosa, Cruz de Malta, Camecrista, Sacatinga, entre outros diversos espécies de capins e plantas que têm floração ou floração interessante. Em 2024, foi criada uma área no Viveiro Escola da Prefeitura da UNB denominada Viveiro Seco, destinada à pesquisa e formação de coleção de matrizeiras de plantas adaptadas para jardins sem rega. Essa área serve de abrigo às espécies euforbiáceas, crassuláceas e também espécies nativas do Cerrado. Nela, a gente está testando uma variedade de estratégias para jardins mais resistentes às condições climáticas do Cerrado. O plantio dessa área de plantas nativas aconteceu em janeiro de 2025, com espécies produzidas no Viveiro Escola da UNB. Essa área abriga capim rabo de burro, capim fiapo, capim brinco de princesa, capim prateado, chuveirinho, canela de ema, velame, capim estrela, entre várias outras. Essa área foi feita com construção do perfil de 50 centímetros superficial do substrato, e nessa área a gente tem conseguido resultados melhores do que em áreas com terra argilosa. O trabalho com espécies nativas do Cerrado em paisagismo e a contribuição que esperamos dar se soma a outros viveiristas botânicos, fotógrafos especializados e flora nativa, ecólogos, coletores de semente e paisagistas que têm pesquisado e produzido nessa área. O tema possui forte apelo cultural e social, envolvendo também comunidades tradicionais de redes coletores de espécies nativas e sementes nativas. Em cidades como Alto Paraíso, Cavalcante e Cristalina, todos em Goiás, tem se desenvolvido trabalhos exemplares em cooperativas, empresas e associações de coletores e coletores autônomos, que buscam ofertar sementes e plantas já prontas para o uso. O contato com diferentes iniciativas tem sido fundamental ao nosso trabalho, tanto no que concerne conhecimento sobre espécies nativas e seu cultivo, acesso a sementes, etc., quanto aos aspectos compositivos. Esse contato nos permite ampliar a testagem de espécies e conhecer estratégias já desenvolvidas por esses trabalhadores para o plantio bem-sucedido. Com o auxílio deles, avaliamos a quantidade de água nas nossas estufas, métodos para quebra de dormência, experiências com diferentes substratos. Também nos é facultado já a compra de mudas crescidas, que podemos já inserir em projetos dentro da universidade. É uma possibilidade de expansão do nosso aprendizado com a parceria de outros produtores e pesquisadores. O contato com paisagistas, através das visitas técnicas, palestras, reuniões e participação conjunta em projetos, como já citados Amália Robredo, Cristóbal Igueta, Mariana Macarena Calvo, Jimena Nassalo, Fernanda Rionda,
e em especial Mariana Siqueira, tem possibilitado a ampliação dos horizontes compositivos e técnicos de nossos trabalhos. Do mesmo modo, ocorre a participação de alunos, professores e voluntários da própria universidade e de outros em projetos acadêmicos e paisagísticos. Vínculo com professores e pesquisadores da própria UNB e de outros centros universitários também tem sido fundamentais para o nosso trabalho. Importante citar, em especial, as pesquisas desenvolvidas em conjunto com a professora Cláudia Matius, da Exalc USP, e com a professora Marta Nokibara, da Unesp Bauru. Esses vínculos são importantes para a criação de redes acadêmicas nacionais. Resultados gerais e discussão. As atividades, experimentos e diálogos feitos dentro do escopo deste trabalho permitiram de forma sintética alcançar os seguintes resultados. A. Início e continuidade de exemplos implantados de jardins com espécies herbáceas e arbustivas, cobrindo mais de 50% das áreas, demonstrando a factibilidade dos jardins serratenses. B. Paleta confiável de produção com espécies de grande valor ornamental, como Camecrista, Friderícia platifila, Ludwigia tomentosa, Aristida setifolha, Aldama robusta, Anthropogon fastigiatus, Lepidaploa áurea, Ipeastrum puniceum, Alternantia lanata, Andropogon bicornis, Andropogon leucostachys, Eleonorus muticus, assim como algumas espécies de ginkgospora. Uma rede C, uma rede sólida de expansão de coletores, pesquisadores, viveristas e paisagistas com propósitos semelhantes, favorecendo a troca de informações, experiências e plantas. Percebe-se que os estudos e parcerias feitos permitiram a coordenadoria de paisagistas da Universidade de Brasília, que é composta de técnicos de diversas áreas, desde agrônomos, biólogos, arquitetos, a ter uma compreensão melhor das dificuldades da exploração ornamental das espécies do Cerrado. Outro ponto importante é a necessidade de integração entre coletores, viveiristas e pesquisadores das áreas agronômicas, botânicas e florestais, de maneira a exportar conhecimentos do laboratório para ações mais simplificadas, a exemplo de uso de lixos comuns, água quente e produtos de fácil oferta no mercado. Por fim, o fato de termos jardins sendo implantados permite não somente a avaliação do desenvolvimento das mudas no solo, das condições, das evoluções das composições, mas também o alcance do objetivo principal, que é fazer popularizar essa paleta de espécies e essa metodologia de composição de jardins. O Cerrado precisa estar no cotidiano das pessoas, em jardins bonitos e técnicos, nos parques, nas praças, de maneira a se tornar natural a apreensão da sua beleza. A nossa estratégia, o nosso objetivo é fazer jardins que tenham o Cerrado por referência e que consigam expressar ao menos um pouco da sua beleza. Em conclusão, o Cerrado é o berço das aves e hotspot de diversidade florística e de fauna. Contudo, ainda reserva bastante surpresas quanto à sua beleza e potencial. Este conhecimento e a associação fortemente enraizada na população quanto a característica de menor valor à sua vegetação continuam criando riscos à sua conservação, bem como a subutilização dentro do nosso cotidiano, principalmente urbano. No estudo que apresentamos aqui, relatamos como a Coordenadoria de Paisagismo da Prefeitura da Universidade de Brasília, em parceria com a Faculdade de Agronomia e Veterinária da UNB, está buscando contribuir para alterar esta realidade, realizando ações de ensino, pesquisa e extensão que visam aumentar a paleta disponível de plantas do Cerrado e plantas adaptadas ao clima do Cerrado para o mercado, assim como inserir essas espécies nos jardins e nas áreas verdes da universidade. Os resultados têm sido positivos, desde o sucesso de reprodução de diversas espécies até a implantação de projetos paisagísticos que já contam com mudas que estamos pesquisando no viveiro. Por fim, não estamos sozinhos, estão sendo criadas diariamente redes que permitem a circulação desse conhecimento. Se percebe que essa inquietação inicial já apresenta soluções, com a popularização de jardins extensamente formados pelas belezas das formações abertas do Cerrado, capins e outras herbáceas e arbustivas. Se você se interessou pelo conteúdo que a gente veio apresentar aqui, pelo trabalho que a gente está se desenvolvendo, venha nos visitar, venha visitar a Universidade de Brasília. Venha conhecer os jardins que estão pelos campi da universidade e venha conhecer o Viveiro Escola da UNB. Será um prazer receber vocês. Ou pode falar diretamente conosco através das redes sociais, @JardinsUNB ou @JardinsFequeiro. Obrigado.